Oi, oi, oi! Vamos começar agora a nossa aula de ensino religioso. Vamos lá? Tia Vanessa está aqui na escola, né? Vocês estão vendo aqui pelo quadro, né? Nós já estamos aqui locados na nossa sala de aula e eu já estou aqui ansiosa pela volta de vocês. Hoje nós vamos voltar num assunto muito interessante que precisa ser discutido, que precisa ser estudado, para que a gente abra um pouquinho a nossa mente e consiga entender o que é a intolerância religiosa. Na semana passada, nós trabalhamos um pouquinho sobre a intolerância. Na semana passada, não. Na semana que teve aula de ensino religioso, né? Porque a gente ficou 2 semanas sem aulas nas terças-feiras. Então, na última semana que a gente trabalhou, nós tivemos o tema da intolerância religiosa, usamos o nosso livro de história. E hoje a tia vai voltar com esse tema porque ele precisa ser entendido, precisa ser discutido, porque é um assunto muito sério, tá bom? Então, eu tô aqui na escola, mas a tia já tá com a máscara aqui do lado, né? Eu estou aqui sozinha com as portas fechadas, mas já vou aqui passar meu álcool em gel aqui na mão pra não ter perigo, né? Então, vamos lá? O que é a intolerância religiosa? A intolerância religiosa é uma forma de preconceito por conta da religião. Geralmente, a intolerância religiosa ela manifesta-se por meio da discriminação, da profanação e de agressões. O que é discriminação? É aquilo que a gente faz quando nós não conhecemos algo ou alguém e a gente pressupõe, a gente tem o preconceito de, mesmo sem conhecer, falar mal, tá? O que é a profanação? É dizer que a minha religião é de Deus e a sua é do diabo. Né? Isso é fazer com que o outro seja o profano. Eu estou certa, você está errada. Eu sou do bem e você é do mal. Isso é profanação. E as agressões, elas são verbais e elas podem ser físicas. E sim, existem agressões muito sérias por conta da religião, tá? Não fica algo aqui no campo das ideias, sabe? É algo um pouco mais profundo, né? E altera a forma como as pessoas te veem, como as pessoas te tratam, né? E querendo ou não, a gente sabe, né? Quando a gente está sendo alvo de preconceito religioso ou não, tá bom? Nós não discutimos a religião, a gente fala sobre o respeito a pessoas, tá? A intolerância religiosa, ela surge no momento em que as pessoas não se respeitam, sendo que a base de todas as religiões é o amor ao próximo, a caridade, o ajudar o outro, a empatia, o se colocar no lugar das outras pessoas e tentar ajudar de alguma forma, entender o lado do outro, né? E o que acontece? A gente cai muitas vezes nessa questão da intolerância. E pode muito ter a ver também com a xenofobia, tá? E no Brasil, de grandezas continentais, o nosso país é tão grande que é como se ele fosse o tamanho de um continente, né? Ele é gigantesco, em que a gente tem 5 regiões muito grandes, 26 partes chamadas de estados, né? E mais um Distrito Federal. Cada estado se organiza de uma forma. Nós temos origens diferentes dentro dos estados e dentro de cada região sendo povoada de uma forma diferente, com matrizes diferentes, a gente vê o quanto as pessoas ainda são intolerantes. Intolerar é você não suportar conviver com o outro, né? Então isso é muito preocupante. É por isso que hoje a tia Vanessa trouxe esse tema para a gente discutir na aula de ensino religioso, tá bom? Nós não vamos falar sobre religião, nós vamos falar sobre o respeito a pessoas aqui. Então, o que é a intolerância religiosa? A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender e rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar e agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. Isso é muito sério. Tá vendo? A intolerância religiosa, ela é um crime, porque ela tá ofendendo, discriminando e agredindo não só as formas de culto e as religiões, mas também as próprias pessoas praticantes, tá?
A intolerância religiosa está marcada na história da humanidade, principalmente porque no passado era comum o estabelecimento de pactos entre as religiões, em especial as institucionalizadas, como a do cristianismo, e os governos. Lembra que a tia falou para vocês da importância da Igreja Católica? Nós estávamos falando isso, se eu não me engano, numa aula de história. Nós falamos sobre o quanto a Igreja Católica ela foi importante para a conquista de vários países, mas também para a formação de muitas culturas. Nós temos uma língua que começou por conta dessa distribuição, né, de textos, né? A gente sabe que a nossa língua portuguesa, ela surgiu aí depois que a gente teve acesso, né, aos escritos lá do grego, e aí começam a surgir outras letras, né, um outro alfabeto muito parecido, baseado no alfabeto grego, só que a gente vê também que a questão da religião, ela foi de grande impacto na história, né? E quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o início das religiões, a gente vê as matrizes indígenas, africanas e europeias, que dão origem ao que nós chamamos de cultura, né? A nossa fé tem a ver com o que a gente acredita como cultura também, de um local. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa cidade, a cidade de Silvânia, ela teve início com alguns bandeirantes que vieram, né, fazer um mapeamento do território que a gente hoje conhece como Silvânia, mas que antigamente teve o nome de Bonfim. E olha o nome, Bonfim veio por conta de um santo, que é o santo padroeiro da cidade, inclusive, né, que era o Nosso Senhor do Bonfim. Um dos primeiros atos que tiveram quando a nossa cidade de Silvânia ela começou a surgir na primeira vila, né? Que começou a surgir com as primeiras pessoas que vieram para cá, um dos primeiros monumentos que foram construídos foi uma igreja, que a gente chama de Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Antigamente ela era conhecida como Igreja Velha, né? Então a cidade começou ali, próxima à região do Baú, onde fica essa igreja. Né? Um dos primeiros atos foi eles trouxeram a imagem de Nosso Senhor do Bonfim, e lá que veio lá da região Nordeste, né? Veio lá da Bahia para cá, e a gente vê o quanto isso marcou toda a cultura da nossa cidade, né? Então, está muito ligado com as questões políticas, com as decisões que se tomam dentro da cidade, mas existe ainda uma religião institucionalizada. Então, as religiões que se dizem cristãs ainda são maioria dentro do nosso país, mas não são as únicas, né? A gente tem todas as etnias indígenas que cada uma tem a sua forma de religião. Vocês se lembram da Deisiane contando isso pra gente, né? Que cada uma das tribos tem a sua forma de se organizar dentro da religião deles, né? A religião ela foi um meio de demarcar o poder político e controlar a população. Houve inclusive o período em que os cristãos foram perseguidos e criminalizados no Império Romano, e hoje o pensamento republicano, e em especial a democracia, impedem que, ao menos teoricamente, exista um vínculo direto entre o Estado e a religião, formando o que nós chamamos de Estado laico. É o que acontece aqui no Brasil, nós somos um Estado laico. Tá vendo que o nosso texto falou que teoricamente? Por quê? Porque ainda a gente tem essa maioria, né, de pessoas que professam a fé cristã, né? E mesmo que as outras matrizes existam, ainda existe uma soberania dentro dessas religiões institucionalizadas, tá? Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola comunidades em todo o mundo. No Brasil, esse problema está relacionado majoritariamente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos das religiões de matriz africana, sendo que foi um povo que formou a nossa população, que formou a nossa cultura, né? Nesse caso, a intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a crença associada aos povos originários da África. Então aí a gente tem o candomblé, a gente tem as religiões de matrizes africanas que são condensadas com as religiões
voltadas, né, da Igreja Católica também, né? Houve eles fundiram, né, algumas religiões e começaram a ter fé em coisas parecidas, né, mas com um pouco mais da mística trazida lá da África, né? O islamismo, que é o que está sendo mostrado aqui nessa foto, né? Uma moça aqui, ó, com um véu na cabeça, né? Ela está representando uma islâmica, né? O islamismo é uma religião que sofre muito preconceito, pois tem a sua imagem associada ao terrorismo. Só que o Islã, ele não são todas as pessoas do Islã que são terroristas, né? Existe um pequeno grupo de fanáticos lá dentro do Islã que pode ser tido como terrorista, mas a gente vê grupos fanáticos de católicos, grupos fanáticos de espíritas, de evangélicos, de pessoas de matrizes africanas e tantas outras religiões, né? A gente não pode associar o todo a uma minoria muito pequenininha, né? Então a gente tem que respeitar as pessoas, né? O Brasil é, ao menos teoricamente e do ponto de vista jurídico, um país laico. Nós respeitamos, enquanto Estado nacional, as predisposições estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que também assegura que a igualdade religiosa e reforça a laicidade do Estado brasileiro, ou seja, não existe uma religião oficial. Cada pessoa tem liberdade de culto, as pessoas devem e precisam e merecem ser respeitadas, independente da religião que elas professam, tá bom? Para além da garantia constitucional e do pacto estabelecido pela ONU por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, existe a Lei de 9.459, de 13 de maio de 97, que em seu primeiro artigo prevê a punição para crimes motivados por discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, tá? Quem praticar, induzir ou incitar a discriminação por conta dos motivos citados pode ser punido com 1 ou 3 anos de reclusão e aplicação de multa, apesar de clara ofensiva de punição garantida pela lei. Não há uma lei específica para tratar somente dos casos de intolerância religiosa, né? Então a gente tem aí um assunto muito importante que precisa ser discutido. A tia, por enquanto, vai parar por aqui. Depois, na outra aula, a gente continua falando um pouquinho sobre a intolerância religiosa e a xenofobia. Vocês vão entender o que é xenofobia, tá? Mas para hoje eu quero que vocês pensem, entendam que as pessoas merecem ser respeitadas, independente do que elas acreditam, independente da fé que elas professam, tá bom? Eu vou deixar logo mais aqui abaixo um videozinho também para que vocês assistam e entendam o que é a intolerância religiosa. E a atividade de hoje é vocês gravarem um videozinho falando para mim, ou um vídeo, um áudio bem curtinho, falando para mim o que vocês entenderam sobre a intolerância religiosa, tá? E me mostrar também a sua opinião sobre isso. O que você acha? Por que as pessoas são tão intolerantes, tá? Então, a pergunta de hoje é: por que as pessoas são tão intolerantes com a religião do outro? Tá? Quero que vocês pensem e me contem a opinião aí no vídeo ou no áudio que vocês vão me mandar, tá bom? Beijo, até mais, tchau!